Eu não estabeleço os meus limites por medo de uma possível reação negativa do outro. Mas pensa comigo, eu não controlo nem a reação do outro, nem o que ele vai pensar sobre mim. Mas ainda assim a gente passa uma vida passando por cima dos nossos limites por medo e culpa de desagradar o outro. É importante a gente pensar sobre isso porque neste movimento a gente acaba colocando o outro como prioridade. E aí a gente precisa se perguntar, por que é que eu preciso tanto desse agrado do outro? Reconhecimento, validação, amor? O que está por trás dessa minha necessidade de sempre fazer o que o outro quer e não estabelecer os meus próprios limites? Porque no fim do dia, o outro está na minha frente. E aí a pergunta importante é, isso tá valendo a pena? Tá bom, Catarina, eu entendi que eu não coloco os meus limites por medo e culpa, mas o que eu faço com isso? Como é que eu posso, na prática, começar a colocar os meus limites e, de fato, me priorizar? O primeiro ponto é você ter muita clareza de quais são os seus limites. Cada um vai ter limites diferentes. Então, liste aí quais são os seus limites em cada relação que você tenha. Seja com seus pais, com seus familiares, com seus amigos, com seus parceiros, dentro do âmbito profissional. Quais são os limites que não vão esbarrar em lugares desconfortáveis para mim? O que eu dou conta de fazer, até onde eu dou conta de ir por essa pessoa? À medida que você tem essa clareza, aí sim é possível você começar na prática a colocar esses limites. Sem a clareza, eu não consigo fazer mudança. E o segundo ponto é começar a sustentar o medo e a culpa. No começo vai ser mais difícil, à medida que você vai fazendo, isso vai se tornando um pouco melhor, mas ao longo da vida a gente vai enfrentar esses certos desconfortos e faz parte do jogo. Mas é importante você ter a clareza de que você tem medo de desagradar e de ser vista como XYZ e você também tem culpa disso. E aí é importante você se perguntar, da onde vem essa culpa? Essa culpa vem de uma crença de que eu deveria ser boazinha, de que eu deveria fazer tudo para todo mundo, de que eu deveria estar sempre disponível. Aonde essa crença foi construída na minha história? Como que eu acabei chegando aqui? É importante que você pense sobre isso para que você possa desfazer essa crença e criar uma outra crença sobre você e assim lidar melhor com a culpa. Sobre o medo, é importante que você entenda também que o medo faz parte do nosso mundo, da nossa vida. À medida que a gente vai fazer uma mudança, o medo vai vir como uma forma automática. Então, toda mudança vai me gerar medo. Só que quando eu tenho clareza desse medo, do porquê que ele tá aqui, o que ele quer de alguma forma garantir, eu consigo atravessar pelo medo. Então, é importante que você pense quais são as culpas, quais são os medos que você precisa revisar e quais são os limites que você precisa começar a colocar. Não existe uma vida organizada, não existe uma vida leve, uma vida com sentido, quando sempre o outro está na frente. É importante que a gente volte e se coloque no centro da vida. Isso não quer dizer que tudo vai ser do meu jeito, não importa o que aconteça. Não, em muitas relações a gente vai ter que ceder, em muitas relações a gente vai ter que fazer coisas que a gente não gosta e faz parte. Mas existem alguns limites humanos que não devem ser ultrapassados. E é exatamente esse que você precisa ter clareza, porque no fundo, quando a gente ultrapassa os nossos limites, a gente está se desrespeitando e se colocando num lugar muito desconfortável na nossa vida. Então, se você quer ter uma vida mais organizada, mais leve, com mais sentido, você precisa, num lugar, numa postura, de adulto autorresponsável, começar a estabelecer os seus próprios limites e colocar eles em prática. Amanhã a gente volta para o nosso último vídeo da nossa série de 21 dias do caos a uma vida organizada para falar sobre autoconfiança e atenção plena. Te espero amanhã.